Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui hoje para a correção da prova de escrevente TJ São Paulo 2023 na disciplina de raciocínio lógico. Vamos resolver essa prova, comentar como ela foi e tudo mais. Mas já adianto que foi uma prova diferente das anteriores, do ponto de vista que, sinceramente, essa prova não foi feita para ser gabaritada. Inclusive, até tem duas questões que particularmente eu acho que foram questões bem desproporcionais, questões que pouquíssimas pessoas vão acertar. Vou até comentar elas na hora que eu estiver resolvendo. E teve uma questão também, a famosa questão do bisavô, que teve até professor errando por aí, porque a questão estava bem bagunçada. Então vamos ver tudo isso, ver como resolver cada uma das questões, e aí quando chegar nessas questões especiais aí, que vale um comentário, eu falo aqui. Então vem comigo na tela, começando a nossa brincadeira na questão 91, que diz: nesta questão, estão sendo consideradas 4 modalidades esportivas A, B, C e D. É sabido que todo praticante de B é praticante de A, alguns praticantes de C são praticantes de B, alguns praticantes de A são praticantes de D. A partir dessas informações, é necessariamente verdade que, repara que ele foi claro, é necessariamente verdade que. E bom, só para auxiliar o raciocínio, vou desenhar o diagrama. Ele falou, todo B é praticante de A. Então, todo B, ele vai ser praticante de A. Inclusive, só essa frase já é o suficiente para a gente achar a resposta. Mas tudo bem. Depois, alguns praticantes de C são praticantes de B. Então, beleza. Tem relação entre o conjunto C e o conjunto B. Mas eu não sei exatamente como está essa relação. Ela pode, inclusive, estar sim sem problema algum, concorda? Eu não posso garantir que é exatamente essa relação. Ele poderia, por exemplo, estar assim também. Ó. Podia também estar assim. Pelas informações do enunciado, eu não posso garantir nada. A única coisa que eu sei é tem uma ligação, essa ligação entre B e C, ela existe. Beleza. E depois, alguns praticantes de A são praticantes de D. Então, beleza. Tem uma relação aqui de um conjunto D aparecendo. Eu não sei dizer exatamente como ele está. Pode ser que ele até tenha ligação com C. Pode ser que ele tenha ligação com B. Eu não sei dizer. O que eu posso dizer é, tem gente que faz A e D ao mesmo tempo. Aí na A ele diz: qualquer praticante de A que seja praticante de C é também praticante de B. Não necessariamente. Eu posso, sem problema algum, ter um praticante de A e C ao mesmo tempo. Ele não disse nada sobre isso. Então tá fora. Não há praticante de B que seja praticante de D. Cuidado. Pela forma que eu desenhei, você até pode ser induzido a dizer que sim, mas lembra que ele não garantiu a posição do D. O que ele disse é, tem relação entre o A e o D. Mas pode ser, por exemplo, até assim, ó. Pode ser uma relação bem ampla, tá? Eu não tenho informação para dizer isso, então a D está fora. Na C, todo praticante de C é praticante de D. Nenhuma das frases trouxe relação entre D e C, não consigo afirmar. Depois, alguns praticantes de B são praticantes de D. De novo, eu não tenho relação entre o B e o D e o C e o D. Não tenho. Então não posso afirmar nada. E aí sobra só a alternativa E. Não existe quem pratique apenas B e C. E isso é fato. Por quê? Por causa de uma única frase. Ele disse, todo praticante de B é praticante de A. Todo B é A. Então não tem como ser apenas B e C, já que inevitavelmente, todo B obrigatoriamente será também A. Então é impossível. Tá legal? Então só com essa primeira frase você já conseguia achar a resposta. Particularmente essa eu achei uma das questões mais tranquilas. Legal? Depois, 92, chatíssima. Inclusive, sequências lógicas nessa prova foi um pé, hein? Vou te falar, perderam a mão totalmente. Ele fala,
estão a seguir as 14 primeiras figuras de uma sequência figural, vem até aqui, ilimitada, criada com um padrão lógico. E aí dá a sequência. E aí ele quer saber, opa, faltou informação aqui, que está aqui embaixo, perdão, eu li e não li a última linha. Essas são as 14 primeiras, e ele fala, a figura a seguir ocupa a posição tal. Então, tem que encontrar qual é a posição dessa figura. Bom, a jogada é a seguinte. Eu começo com A, aí esse quadradinho vem aqui, vem aqui, vem aqui e vem aqui. São as 4 primeiras figuras. Aí eu vou para B. E esse quadradinho aqui, 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 aqui e aqui. São essas 6 figuras. E aí vem o quadradinho C. E aí o quadradinho pintado vai ser aqui, 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 aqui e aqui. 8 vezes. Na prática, o que acontece é que a cada letra que eu acrescento, eu crio novas 2 posições para o quadradinho pintado. Porque o quadradinho pintado ele vai fazer toda a volta nas minhas letras. Quando eu acrescento uma nova letra, eu acrescento 2 novas posições para ele andar. Então aparecem 2 novas figuras. O mesmo aqui, quando eu acrescentei a letra C, apareceu essa e essa nova posição. Então, cada letra que eu acrescento 2 posições do que eu tinha anteriormente. Legal? Então vamos lá. Primeiro, para chegar aqui embaixo. A letra A, só com a letra A foram 4 figuras. Beleza. Mas, depois, com a letra B, eu acrescentei 2 novas posições. Então, com a letra B, foram 6 figuras. Com a letra C, mais 2 posições, foram 8 figuras. Com a letra D, mais 2 posições, 10 figuras. Com a letra E, acrescentei mais 2 posições, 12 figuras. Com a letra F, mais 2 posições, 14 figuras. Meu Deus, estou botando igual. Depois, com a letra G, mais 2 posições, 16 figuras. E com a letra H, mais 2 posições, 18 figuras. Até aqui, repara, tudo isso que eu andei foi para aparecer a letra I, certo? Isso aqui só tinha o H, a partir desse momento aparece a letra I. Legal? Só que o quadradinho pintado, ele não vai percorrer todas as posições que a letra I tem, já que eu estou parando aqui no meio. Então, com o I aparecendo, quais posições vão acontecer? Essa, e finalmente essa. Tá legal? Então, o quadradinho preto, com a letra I aparecendo, vai andar essas posições, que vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 posições. Então, mais 14 posições na nossa letra I. Beleza? E aí, somando no fim, isso vai dar para a gente 102, né? Então, essa figura está na 102ª posição, questão muito maldosa. Beleza, agora até pode ter parecido fácil, porque eu cheguei entregando a jogada, mas na hora da prova, cansado, uma prova cansativa como foi essa, pensar nisso é muito difícil. E as alternativas extremamente próximas dificultavam mais ainda. Um númerozinho que você errava já zoava todo o barraco. Tá legal? Questão detonada, para mim uma questão desnecessária, mas tudo bem. Ainda possível. Bora para a próxima 93, que deu muito o que falar. Essa aqui a galera entrou em colapso, questão que eu particularmente gostei, tá? Eu gostei. Eu acho que se essa fosse a questão mais difícil da prova de lógica, teria sido bem legal. Infelizmente tiveram 2 de sequências que foram desproporcionais, mas se essa fosse a mais difícil, eu acho que ela seria bem interessante. Ele fala: alguns homens familiares entre si estão em uma sala e verificam que, entre eles, um é bisavô, 2 são avós, 6 são pais, 6 são netos e 2 são bisnetos. O bisavô desses 2 bisnetos está na sala,
cada um dos 6 netos olha para a sala e pode ver o seu avô, cada um dos 6 pais olha pela sala e pode ver o seu pai, exceto o bisavô que olha e seu pai não está. Então, dos 6 pais, 5 estão com o filho na sala, um deles que é o bisavô não. E ele até deu a dica de que o bisavô é um pai também. O menor número de pessoas possíveis é... Bom, vamos lá. Ele começou contando que tem um bisavô, certo? Então eu tenho um bisavô. Só que o bisavô, ele vai ser ao mesmo tempo avô, porque se ele é um bisavô, ele também é um avô, e ele vai ser ao mesmo tempo pai. Agora, então esse bisavô aqui, ele já vai ser um bisavô, um avô e um pai. Beleza. Aí na sequência ele diz que tem dois avós. Só que peraí. O bisavô, ele já é um avô. Então eu tenho só mais um avô. Que justamente é o filho desse bisavô, relacionando aqui em relação à mesma família, ele seria o filho desse bisavô, certo? E se ele é o filho desse bisavô, ao mesmo tempo que ele é um avô, ele também vai ser um pai de alguém. Ah, Pedrão, mas ele não é um filho? Até é, mas a questão não falou nada sobre filhos, então essa informação não estou me preocupando. Então já tenho um bisavô e já tenho os 2 que são avós. E foram só 2 pessoas, já que era o mesmo em comum. Aí na sequência ele diz que nós temos 6 pais. Só que peraí. O bisavô já era um pai, o avô já é um pai, então para completar os 6 pais, só faltam agora 4 pais. Beleza? Vou até colocando cor para ficar bonitinho. Quer ver? Olha que charminho. Mágico. Ó, estes são os nossos pais, estes são os nossos avós, e esse é o bisavô. Beleza? Tranquilão? Só que tem uma coisa. A questão falou em neto. O bisavô, hierarquia máxima, não é neto de ninguém aqui. O avô pai também não. Mas esses 4 pais, eles também são netos. Esse pai, ele é neto do bisavô. Então, ao mesmo tempo que esses 4 caras são pais, eles também são netos. O que nos leva para a próxima informação, quando ele diz 6 são netos. Realmente, estes 4 são os netos do bisavô. E aí, para completar os 6 que são netos, faltam 2 pessoas que são apenas netos. Pelo menos por enquanto. Netos de quem? Netos do avô. Só que ao mesmo tempo que eles são netos do avô, eles são também bisnetos do bisavô. Então, estes caras aqui, estes 2, eles são também bisnetos. E essa é a configuração da nossa sala. Repara, ele disse, o bisavô desses 2 bisnetos está na sala, perfeito. Cada um dos 6 netos olha para a sala e vê seu avô, perfeito. Esses 4 veem seu avô, esses 2 veem seu avô. Cada um dos 6 pais olha na sala e pode ver o seu pai. Então, estes 4 veem o seu pai, este aqui vê o seu pai, exceto o bisavô que não vê. Acabou. Estas são as nossas pessoas. Ao total, eu tenho 8 pessoas na sala. Cuidado que muita gente se atrapalhou. Pedrão, temos um problema. Porque se tem 4 pais e esses 2 são filhos dele, faltam mais 2 filhos aqui para ter um filho de cada pai. E isso que muita gente pensou para chegar no 10. Mas cuidado, o enunciado em momento algum disse que cada pai via o seu filho na sala. Ele não disse isso. Eu não preciso que os 4 pais estejam vendo os seus filhos na sala. Ou seja, só esses 2 já matam. Tá legal? Então, essa é a nossa configuração e essa questão vale comentar que, pelo menos na data de hoje em que estou gravando o vídeo, dia 31/5, ela cabe recurso, já que no gabarito
informado pela banca, está a alternativa A, 10, que está errada. A resposta correta é a alternativa E, 8. Legal? Então, cabe recurso nessa questão, simples troca de alternativa no gabarito. Belezinha? Bora para outra? Então, vamos lá. Próxima questão, 94. E essa 94, na minha opinião, pior questão da prova. Legal? Na minha opinião, essa 94, questão infeliz, questão desproporcional, questão que quase ninguém vai acertar. Quem vai acertar vai perder muito tempo que não deveria. Então, assim, na boa, questão infeliz. Minha opinião, questão infeliz. Tanto ela é infeliz que eu nem vou ficar dando muita volta nela. Eu vou direto à solução do problema. Combinado? Vamos direto para a resolução para não ficar dando volta. Então, o que acontece? Essa sequência ela vai trabalhar em parzinhos. Tá? Então, tem o 1 e o 3, só não nessa cor. O 1 e o 3 é um parzinho. O 9 e o 13 é um parzinho. O 25 e o 31 é um parzinho. Pedrão, como eu ia perceber isso? Não ia. Já para começar, certo? Ia ter no olho, no sentimento. Questão triste. Essa é a nossa sequência. Inclusive, para caber legal, eu vou até jogar em outra tela. Aqui vai ser melhor. Então tá lá. Esses são os nossos números. Lembrando que a sequência ela continua. Legal? Então a sequência ela vai continuar a partir daqui. Ela é infinita. E o que acontece entre esses parzinhos para começar a história toda? O que acontece é o quanto sobe de um para o outro. Então, ó. Desse para esse, do 1 para o 3, aumentou 2. Depois, do 9 para o 13, aumentou 4. Depois, do 25 para o 31, desconfigurou tudo, aumentou 6. Depois, do 49 para o 57, vai aumentar 8. E daí em diante, tá bom? Então, primeiro nos parzinhos, é isso que está acontecendo. Tá, Pedrão, e o primeiro número aqui? 1, 9, 25, quem são eles? Esses números são quadrados perfeitos. Então, se você olhar, o 1, certo? Ele é 1 ao quadrado. O primeiro número aqui é 1 ao quadrado. O segundo número, que é o 9, ele vai ser o 3 ao quadrado. E o 25 vai ser o 5 ao quadrado. E o 49 vai ser o 7 ao quadrado. Então a minha sequência é o seguinte. Eu primeiro pego um número ímpar ao quadrado. A gente vai trabalhando com os ímpares ao quadrado. E aí depois soma 1 para a próxima posição. Então 1 ao quadrado. Depois vira o 2, soma 2 dá 3. Aí vem 3 ao quadrado. O próximo número seria o 4. Soma 4 e vem. 5 ao quadrado. O próximo número seria o 6. Põe o 6 e vem. 7 ao quadrado. O próximo número seria o 8. Põe o 8 e vem. Legal? Essa é a nossa sequência. Pedrão, nunca ia perceber isso. Eu achei horrível. Não vou falar pela terceira vez. Péssima questão. Legal? Beleza. Entendido isso, qual vai ser a pergunta efetiva da questão? Ele fala assim, ó, nessa sequência, a diferença entre o menor termo maior que 1000 e o maior termo menor que 1000. Então, peraí, tenho 1000. Ele quer saber o menor termo que é maior que o 1000, ou seja, ele quer saber qual que é o próximo termo depois do 1000, e o maior termo que é menor que 1000, ou seja, o anterior. O maior termo que é menor que 1000 é isso aqui, ó. O maior cara
que é menor do que o 1000. E depois, o menor termo, que é maior que 1000. O menor dos números, que é maior do que 1000. Então, nessa nossa sequência, a gente vai ter que expandir esse número e crescendo e aumentando a sequência até a gente chegar, certo? Até a gente chegar no 1000. Tá? Eu vou ter que ir avançando aqui com esses números até chegar no 1000. E, pô, como que a gente faz isso? Aqui vai ter que pensar nos quadrados perfeitos, tá? Então, se você for de cabeça pensando nos quadrados, 30 ao quadrado é 900. Beleza? 30 ao quadrado é 900. 900 ainda não está exatamente perto do 1000. Dá para a gente avançar. Então, vamos pegar o próximo cara, que seria o 31 ao quadrado. 31 ao quadrado. Quem é 31 ao quadrado? Pô, 31 ao quadrado vai ser 961. 961. Não gostei desses pontinhos aqui, vou tirar por enquanto. Depois eu coloco. O 31 ao quadrado vai ser 961. E aí lembra da brincadeira. Eu pego 1 ao quadrado e aí somo o próximo número, que é o 2. 3 ao quadrado, próximo número, que é o 4. Então, 31 ao quadrado, eu vou somar agora o próximo número, que é o 32. Vírgula 961 mais 32 vai dar 993. Depois, na sequência, o próximo seria o próximo ímpar. Cuidado que aqui a gente só pega os ímpares. Então, seria o 33 ao quadrado. E 33 vai dar... Aqui para cima. Jogar aqui para cima. O 33 ao quadrado vai dar para a gente 1089. E aí a sequência até continuaria, comigo somando 34 aqui para o próximo, mas nem precisa, né? Vou parar por aqui. Então, seria o 1089. Para o próximo termo, a gente somaria 34. E descobriria esse, mas eu nem vou fazer isso porque a gente não precisa, tá bom? E por que a gente não precisa? Porque a gente já descobriu os números que a gente queria. Ele pediu qual é o menor número que veio antes do 1000. O maior número que veio antes do 1000, 993. Qual é o menor número que veio depois do 1000? 1089. Então é desses dois números que a nossa questão está falando, e o que ele pede é, nessa sequência, a diferença entre eles e é só subtrair 1089 menos 993, deixar tudo em preto porque assim não tá legal, e aí morreu. Isso aqui vai dar pra gente 96, tá certo? Certinho, 96 é o nosso valor, o que nos leva à alternativa C, arrebentando com essa questão, que sinceramente, de novo, para mim, uma questão muito infeliz, índice de acerto baixíssimo. Eu questiono até se vale a pena você ter feito essa questão na prova, ou se era o tipo de questão que era para você identificar que era melhor ter pulado. Tá legal? É uma questão que, pelo trabalho que ela dá, pelo pensamento, eu já conhecendo o caminho, é demorado. Só para explicar. Imagina você na prova perceber todas essas relações, é muito trabalhoso, o tipo de questão que não é para ser feito. Legal? E lógico, uma prova faz uma questão que não é para ser feita, aí dá uma vacilada, né? Aí dá uma vacilada feia, tá bom? Enfim, ela está detonada. Vamos para a próxima. Questão 95 agora. Ele diz, um pouco antes de entrarem para prestar a prova de um concurso, 5 pessoas fizeram afirmações que soaram parecidas. Letícia afirmou, se o concurso é longo e é difícil, então os candidatos estudam. Pedro afirmou, se os candidatos estudam, então o concurso é longo e difícil. Mércia afirmou, se os candidatos não estudam, então o concurso não é longo e não é difícil. Célia afirmou, se o concurso não é longo ou não é difícil, então os candidatos não estudam. E Rodrigo, se o concurso é longo ou difícil, então os candidatos não estudam. Beleza.
Identificado isso, ele fala: duas dessas pessoas disseram afirmações logicamente equivalentes entre si. Essa dupla de pessoas é... Galera, questão de equivalência tem que ter. Ele disse que duas dessas frases são equivalentes. Repara que em todas as frases eu tenho o conectivo se, então. Equivalência com o se, então, é o nega, nega, troca, troca. É só você olhar nas alternativas e perceber em quais... Nas alternativas não, perdão. Só você olhar para as nossas frases e perceber em quais delas aconteceu nega, nega, troca, troca. E se você olhar para o Pedro e para a Célia, você vê que aqui a primeira proposição, os candidatos estudam, ela negou e trouxe para trás, os candidatos não estudam. E a segunda afirmação, o concurso é longo e difícil, ela negou e trouxe para frente. O concurso não é longo ou não é difícil. Lembrando que quando você vai negar uma proposição que utiliza o conectivo e, você nega as duas e troca o e pelo ou, do jeitinho que ela fez. Então, pela regra do nega, nega, troca, troca, Pedro e Célia falaram proposições idênticas. Alternativa A nossa resposta. Chegamos em metade da prova, mas ainda tem muito mais. Bora para frente. Questão 96 para ser resolvida agora. Essa questão, estrutura lógica, não pode faltar na prova TJ, e eu gostei dessa questão, achei bem interessante como ele montou a estrutura lógica. Ele fala: seguem algumas afirmações sobre pessoas. Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador. Verdadeiro. Na prova, ele não colocou assim, tá? Ele colocou: considere essa proposição como sendo verdadeira. Só que ia ficar muito grande para eu transportar aqui para o slide, colocando considere essa proposição. Então só cortei essa parte e deixei o valor lógico. Ela é verdadeira. Bernardo é gastador ou Claudete é gentil. Verdadeira. Eduardo é tímido e Claudete é gentil. Falso. Ou Gerson é ligeiro ou Eduardo é tímido. Verdadeiro. Bernardo é gastador. Falso. E Silvio é rico, então Ana é generosa. Verdadeiro. Claramente eu tenho uma estrutura lógica, uma série de proposições com uma ligação entre elas, e na estrutura lógica você já começa procurando o ponto de partida. Quem vai ser o ponto de partida? Normalmente uma proposição simples, que é o que acontece. Quando ele diz que Bernardo é gastador, é proposição falsa, acabou. É porque ela é falsa. Esse é o nosso ponto de partida. Bernardo é gastador, é falso. Aí aqui em cima ele aparece duas vezes. Bernardo é gastador, ambas falsas. Na primeira proposição eu tenho o se, então, com a segunda falsa. Cuidado, valor final tem que ser verdadeiro. Então, para no final ser verdadeiro, eu não posso ter um Vera Fischer, primeira verdadeira, segunda falsa, porque senão daria falso. Então, o único jeito do se, então, com a segunda ser falsa dando verdadeiro, é a primeira sendo falsa. Ana é generosa, vai ser falso. E na prova de baixo, na frase de baixo, eu tenho uma proposição com ou, e ela tem que ser verdadeira. O ou só será falso quando as duas forem falsas, então para dar verdadeiro, a segunda tem que ser verdadeira. Descobri que Ana é generosa é falso, informação que inclusive aparece aqui embaixo, e descobri que Claudete é gentil é verdadeiro, o que aparece aqui. Dessa frase agora, ele deu uma proposição com e disse que ela é falsa. Por uma frase com e ser falsa, eu preciso que uma das duas proposições seja falsa. Como a segunda já é verdadeira, a primeira tem que ser falsa. Eduardo é tímido, é falso. E aí embaixo, Eduardo é tímido vai ser falso. Tenho aqui uma proposição com ou que precisa ser verdadeira, com ou que precisa ser verdadeira. O ou ele só será verdadeiro quando as duas proposições forem diferentes. Então, se essa é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. E para finalizar na frase 6, se então com a segunda falsa, para dar verdadeiro, a primeira vai ter que ser falsa. Descobri tudo o que aconteceu. Agora é só ir para as alternativas. E ele fala: a partir das informações apresentadas, é verdadeiro que Ana é generosa? Vamos ver.
Ana não é generosa. Depois, Eduardo é tímido? Eduardo não é tímido. Claudete não é gentil. A Claudete é sim gentil. Hugo não é rico? Blim, blim, blim. Realmente o Hugo não é rico. Alternativa D a resposta. E Gerson não é ligeiro? Aqui eu já tinha que sim. O Gerson, ele é ligeiro. Resposta final, então, alternativa D. Hugo não é rico. Questão bem interessante, uma estrutura legal, um pouquinho diferente do convencional. Eu gostei. Bora pra frente. Questão 97. E bom, essa questão estava aqui para assustar. Essa questão apareceu na prova só para assustar, mas ela era tranquila. Ele diz: a figura a seguir representa um diagrama lógico composto por 4 conjuntos. Isso deixou a galera em desespero. Nunca vi questão com 4 conjuntos. É que não são conjuntos com todas as possíveis intersecções, senão não daria. Nesse diagrama, há regiões de intersecção de 3 e apenas 3 conjuntos, regiões de intersecção de 2 e apenas 2 conjuntos, e regiões que são de apenas um conjunto. E dá o diagrama. Eu vou até representar ele aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Mais ou menos assim, né? Um aqui. Um aqui. Aí, um do lado um pouquinho mais para baixo, para ficar bem igualzinho dele. E um do outro lado. Então, essa é a nossa relação. Repara que eu não tenho todas as intersecções. É a B, D, né? Esse aqui, C aqui embaixo. Acho que é isso. E ele diz que tem regiões que vão ter apenas um espaço, que são essas aqui, ó, tem um diagrama só nelas. Regiões que tem 2, então aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2. E regiões que tem 3, que são essas duas, 3 e 3. Legal? Beleza. Nesse diagrama lógico, cada região que possui elemento de apenas um conjunto possui 24 elementos. Então, peraí, toda região que tem um conjunto só são 24 elementos. Então, aqui 24 elementos, aqui 24, aqui 24 e aqui 24, informação direta do enunciado. Legal? Depois, cada região que se caracteriza por intersecção de 3 e apenas 3 conjuntos possui 40 elementos. Opa! Então, onde tem 3 conjuntos, que vai ser aqui, ó. Deixa eu até ampliar tudo. Vamos ver se eu consigo ampliar legal. Boa. Aqui. Opa. Vão ter 40. E aqui vão ter 40. Cada região que é intersecção de 3 vai ter 40. E aí, por fim, sabe-se que no total são 416 elementos que fazem parte do diagrama e que o número de elementos que pertence a cada região que se caracteriza por ser intersecção de apenas 2 conjuntos é igual. Então, peraí, nos espaços que tem 2 conjuntos, que vai ser aqui, 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 aqui e aqui, as quantidades são todas iguais. Então, vou falar que todo mundo é x. E a pergunta da questão é justamente qual é esse valor de x, lembrando que ele disse que o total é 416. E aí matou. É só você somar todo mundo. Então, eu tenho lá 24, mais 24, mais 40, mais 40, mais 1, 2, 3, 4, 5. Opa, são 4 24, né? 24 mais 24 mais 24, mais 40 mais 40, e aí o x que aparece 5 vezes. Então, 5 vezes x, isso vai ser igual a 416, que ele falou. 416. Acabou. Chegou aqui, vai cair numa equaçãozinha
do segundo grau, do primeiro grau, meu Deus, segundo grau, viajei. Equaçãozinha do segundo grau, coisa linda de se ver. E aí, resolvendo, jogando tudo para lá, a gente vai chegar que o x é 48. Confere? É isso mesmo, 48. Resposta final. Alternativa B. Acabou, parecia uma questão do mal, mas era, na verdade, interpretação de texto, como vou falar real, a grande maioria das questões de conjuntos. Tá? Questão de conjuntos, normalmente, ela é interpretação de texto. Próxima questão, 98, ele fala: a alternativa que corresponde à negação da afirmação qualquer processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente nesse escritório. Questão de negação não podia faltar, embora eu esperava mais questões de negação também. Para negar uma frase com ou, nega as duas e vira e. Então já estou procurando uma alternativa que utiliza o conectivo e. Só de saber isso já dá para descartar todas as outras. Essa está fora, porque usou o próprio ou. Essa está fora, porque usou o sem então. E essa está fora, porque usou o sem então. Regra de negação de uma proposição com ou, nega as duas e vira o e. Para negar a segunda proposição, a negação de não há trabalho eficiente vai ser há trabalho eficiente. Só isso gera o suficiente para você descartar a alternativa B. Resposta só pode ser a C. O examinador até colocou uma pegadinha com o quantificador, porque ele fala: qualquer processo deve ser considerado. O qualquer é o universal positivo, é o todos. Todo processo deve ser considerado. E a negação do todos é o algum não. Algum processo não deve. Mas mesmo sem saber isso, só pelo e negar a segunda, você já conseguia achar a resposta. Legal? Questão 98 detonada. Bora para 99. Outra questão que não podia faltar. Associação. Questão linda. Ele fala: 3 amigas, Juliana, Nádia e Marluce, praticam atletismo. Não necessariamente nesta ordem, de modalidade 100 metros rasos, 400 metros com barreira e 5.000 metros. As alturas de cada uma delas são, não necessariamente nessa ordem, 168, 172 e 181. Sobre elas é conhecido que Juliana não corre os 100 metros e mora perto da amiga que tem altura 172. Já Nádia, que não é mais baixa, não pratica provas com menos de 1.000 metros e não mora perto de suas amigas. A partir dessas afirmações, tem-se que... E bom, a associação é construir tabelinha. Então, vou vir aqui na lousa, vamos construir nossas tabelinhas espertas para a gente relacionar. Eu tenho 3 meninas sendo associadas a 2 coisas diferentes. Então, vou fazer uma tabelinha meio tosca aqui só para agilizar. Então lá. Quem são as nossas meninas para começar? Eu tenho Juliana, Nádia e Marluce. Então, Juliana, Nádia e Marluce estão sendo associadas à modalidade 100, 400 e 5.000 metros. 100. Vou até fazer diferente, vou fazer até aqui mesmo. 400 e 5.000 metros. E estão sendo associadas também às suas alturas. 168, 172, 1,68, 1,72 e 1,81 m. Isso. Tá lá. Essa aqui vem para cá. Essa aqui vem para cá. E tá tudo alinhado. E aí, bora para as dicas. Ele fala: sabe-se que Juliana não corre os 100 metros e mora perto de uma amiga que tem 1,72. Então, peraí. A Juliana, primeira coisa, ela não corre os 100 metros
e ela mora perto da amiga que tem 1,72, ou seja, ela não pode ter 1,72. Tá bom. Depois, Nádia não é a mais baixa. Então, primeira coisa, Nádia, ela não é a mais baixa. Não pratica provas com menos de 1.000 metros. Opa! Se ela não pratica a prova com menos de 1.000 metros, a Nádia não faz nem 100, nem 400 metros. Daí já dá para saber que a Nádia ela faz os 5.000. E, inclusive, nem pensa. Assim que você acha uma bolinha, já vai preencher com X a linha e a coluna dessa bolinha. Então, já consigo deduzir que a Juliana é a dos 400 e a Márcia, acho que é a dos 100 metros. E aí, por fim, E não mora perto das suas amigas. Espera aí. Se a menina que mora perto da Juliana tem 1,72 e eu estou vendo que a Nádia não mora perto das suas amigas, quer dizer que a Nádia ela não tem 1,72. E aí acabou. Se a Nádia não tem nem 1,68 nem 1,72, a Nádia tem 1,81. Achou bolinha? X na linha e na coluna. Chegando que a menina com 1,68 só pode ser a Juliana e a que mora perto dela de 1,72 só pode ser a com M, que mais uma vez eu esqueci o nome, mas acho que é Márcia. Está preenchida a nossa tabela, vamos então achar a alternativa correta. Nádia pratica 5.000 e Marluce tem 1,81. Cuidado que tem conectivo na alternativa também. Nádia 5.000, tá certo, a Nádia fez 5.000. E Marluce, meu Deus, não era Márcia, era Marluce, desculpa. Marluce tem 1,81? Não, Marluce tem 1,72. Verdadeiro com falso pro E, dá falso, tá fora. Na B, se Juliana tem 1,68, verdadeiro, ela realmente tem, então Nádia pratica os 400, a gente viu que ela pratica 5.000. C, então, primeira verdadeira, segunda falsa, é Vera Fischer, que dá falso. Tá fora. Na C, ou Juliana pratica 400. Juliana realmente pratica 400, beleza, verdadeiro. Ou Nádia tem 1,81, verdadeiro. Só toma cuidado com a pegadinha. Conectivo é o ou. E no ou, duas verdadeiras não pode acontecer. Vai dar falso. A C tá fora. Depois na D. A atleta que tem 1,72 pratica 100 metros. Vamos ver. A atleta que tem 1,72 pratica 100 metros. Tá certo. E Juliana pratica 5.000. Juliana pratica os 400, né? Tá fora. E aí sobra só a alternativa E. Se Nádia tem 1,72, falso, então não precisava nem continuar, porque C, então, com a primeira falsa, não é Vera Fischer, ou seja, sempre vai dar verdadeiro. Pedrão, mas a Marluce não tem 1,81 e não estamos nem aí. C, então, com as duas falsas, dá verdadeiro, questão que eu gostei muito, muito mesmo, porque ela traz julgamento de proposição dentro de associação para pegar a galera que está ligada, certo? E aí, para finalizar, nossa última questão, uma questão extremamente desnecessária, essa questão 100, junto com a outra que a gente já comentou hoje, que era essa aqui, ó, a 94, duas questões desnecessárias, desproporcionais, que para mim não deveriam estar nessa prova. Mas vamos lá, a questão fala, considere duas sequências, A e B, cada uma criada com o próprio padrão lógico. Na sequência A, o primeiro termo apresentado é o 1 e o último termo 97. Na sequência B, o primeiro termo apresentado é o 100 e o último é o 4, ou seja, uma vai crescendo, a outra diminuindo. Observe os exemplos a seguir. A diferença entre o valor absoluto porque é sempre positivo, entre os números do par formado pelos primeiros termos da sequência vai ser 1
Com 100, a diferença 99. Beleza. A diferença entre o valor absoluto, entre o número do par formado pelo sétimo termo, tá aqui, ó, o 12 e o 87, um menos o outro, vai dar 75, que 87 menos 12. Beleza? Então ele explicou o que ele quer com essa diferença. Aí ele fala assim, o par de termos de cada sequência que, pareados conforme o exemplo anterior, apresenta a menor diferença absoluta entre seus termos, está localizado na posição. E, bom, vamos ter que abrir a sequência para identificar quais são os números mais próximos. O que ele quer é isso? Em que momento que as duas sequências ficam mais próximas? Números mais parecidos. Legal? E, bom, para resolver ela, o que a gente vai fazer? Vamos ter que encontrar o padrão. Legal? Então, na primeira sequência, na A, eu vou ter o seguinte, ó. Na A eu tenho 1, 2, 4, 7, 9, 1, 2, 4, 7, 9, aí vem 10, 12, 15, 17, 10, 12, 15, 17. E eu nem vou continuar, vou parar por aqui porque já tá bom, que é de 4 em 4. Tá, beleza, já tá legal. E na sequência B, aqui só vou colocar pontinhos porque continua. Na sequência B, a gente vai ter 100, 97, 95, 94. 97, 95, 94. 92, 89, 87. 86, 84, já tá bom também. E ela continua. E onde mora o padrão de cada uma delas? Bom, aqui, cara, vai ter que olhar o quanto soma de uma para outra. E até aqui, pelo menos, é manjado. Porque a gente já conversou várias vezes sobre isso, de que em sequência numérica, um bom truque é você ver o quanto soma de um termo para o outro. E quando você vai ver isso, você percebe a seguinte relação. Do 1 para o 2, soma 1. Depois, do 2 para o 4, somou 2. E do 4 para o 7, somo 3. Do 7 para o 9, somou 2. Putz, Pedrão, já estava esperando um 4. Infelizmente não é. Se não cair pelo menos uma PAzinha, já vai ser mais bonitinho. Mas tudo bem. Aqui, somou 4. Somou 2. E depois, do 9 para o 10, soma 1. E eu vou tomar a liberdade de copiar isso, porque o que acontece? Do 9 para o 10 soma 1, do 10 para o 12 soma 2, do 12 para o 15 soma 3, do 15 para o 17 soma 2. E vai se repetir. Se você olhar para o próximo termo dessa sequência, você vai ver que isso acontece de novo. Eu vou ter mais uma vez, mais 1, mais 10, mais 2, mais 3, mais 2. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Então, essa sequencinha de soma, ela se repete. É sempre essa sequência. Então, encontramos o padrão da primeira. Legal? Vamos para a segunda agora. A segunda vai ser parecida. Eu olho lá. Do 100 para o 97, eu tirei 3. 100 para o 97. Tirei 3. Depois, do 97 para o 95, tirou 2. Do 95 para o 94, tirou 1. Só estou jogando muito próximo. Do 95 para o 94. Tirou 1. E do 94 para o 92,
tirou 2. Aí do 92 para o 99, tirou quanto? Tirou 3. E depois do 89 para o 87, tirou 2. Depois do 87 para o 86, tirou 1. E aí, por fim, do 86 para o 84, vai tirar 2. Esse é o nosso padrão. Nessa aqui agora, tira 3, tira 2, tira 1, tira 2. Tira 3, tira 2, tira 1, tira 2. Tira 3, tira 2, tira 1, tira 2. Tira 3 e vai assim forever and never. Legal? Então você vai ter que expandir isso. E nessa sequência, seguindo esse padrão, até ver quando elas ficam mais próximas. Putz, Pedro, eu vou ter que desenvolver até o infinito. Não, porque você vai usar as alternativas como um guia. E se você reparar nas alternativas, você vai perceber que eu tenho lá que isso acontece na 26ª posição, 23ª, 24ª, 25ª e 27ª. Então a ideia é você vai expandir essas sequências até a casa da 20ª à 30ª posição, a 30ª posição, para identificar onde os termos estão mais próximos. Tá legal? Como? Cara, até tem alguns macetes em relação a do 1 para o 9 e tal, mas sinceramente, eu acho que é mais fácil. Os macetes que existem são tão complicados de se perceber e até de se executar, que eu acho mais fácil você ir na mão. Então vamos na mão. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Mais 1, mais 2. E vamos lá para frente até chegar na 20ª posição. Legal? Vou chegar na 20ª posição. Eu só vou somando, tá? Vou dar um adianto aqui para facilitar a nossa vida. Só vou somando até chegar na 20ª posição em diante. Você vai escrever todos os termos. Eu só não vou escrever todos porque meio que aqui na lousa não vai caber. Mas somando, vai até chegar na posição 20 em diante. Quando eu chego na 20ª posição, inclusive até como anda de 4 em 4, eu vou para a 21ª posição, que vai ser o começo de uma sequência. Né? Como está andando de 4 em 4, o 20º vai terminar ali, finalizando uma sequência. Aí o 21º já é o próximo. E bom, 21 vai ser melhor. Então quando você avança para a 21ª posição, indo nesse esquema, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, mais 1, vai somando na mão. Só não vou fazer isso de novo, porque não cabe aqui na minha lousa, né? Vai ficar terrível. Quando você vai somando, você vai perceber que a 21ª posição, ela vai ser o número 41. Então, vai estar o 41. E é o começo de uma sequência. E aí vou, de novo, mesmo esquema. Mais 1, mais 2, aquela historinha. Então, daqui, mais 1, 42. Depois, mais 2, 44. Depois, mais 3, 47. Certo? E por fim, mais 2, 49. Tem 2 espaços ficou melhor. Beleza. Depois, mais 1, 50. Mais 2, 52. Mais 3, 55. Mais 2, 57. E aqui eu estou 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Acabou. Já são as posições que eu quero. Nem precisava desses dois. Vou parar por aqui. Estou indo da 21ª à 27ª posição. Para a gente comparar. Depois, na sequência B, o que vai rolar? Na sequência B, o cara que está na posição 41 vai ser 60. Aqui eu vou ter o 60. E aí vai na sequência, como a gente viu. Tiro 3, são 60 menos os 3 que eu vou ter, 57. Depois, tiro 2, 55. Depois, tira 1, 54. Terminou a sequência, tira 2, 52.
Pedrão, mas é muito chato. Infelizmente é, e eu concordo, tá legal? Tirei 2. Depois, na sequência, o próximo cara tira 3. Aí, tirei 3, 49. Depois, tirou 2, 47. Tá lá. Essas são as posições que ele passou pra gente, e aqui eu tô me baseando totalmente nas alternativas, tá legal? Eu vi que as alternativas vão 26, 23, 24, 25 e 27. Então, peguei a posição 21 só porque é o começo de uma sequência. Você vai ter escrito tudo desde o começo, vai chegar lá mais fácil. E aí eu fui em diante até o 27, que é a posição mais distante que a gente tem entre as alternativas. Tranquilo até aqui? E aí agora nesse ponto é só você identificar onde o parzinho está mais próximo. Então aqui, ó, esse aqui, do 41 para o 60, são 19 posições. Daqui também, daqui é grande, e aí quando você bate o olho fica claro que o momento em que as duas sequências estão mais próximos é aqui, ó, onde um é 50, o outro é 49, e a diferença entre eles é 1, que é a menor possível. E essa aqui acontece na 26ª posição, que aí sim é justamente a resposta da nossa questão. Belezinha? Tranquilo? Então, na 26ª posição foi onde eles estiveram mais próximos, e isso aparece na alternativa nossa, que está na A, certo? Resposta final, 26ª posição. Mais uma vez, questão que na minha opinião foi muito infeliz, uma questão feita para quase não ser feita, tá? Ainda que você indo de 1 em 1, como não eram números grandes, até dava, mas a chance de você se perder no caminho, e como você tem alternativas muito próximas, se perdeu numa coisinha, já vai errar a questão. Então é uma questão muito ruim, infelizmente, que eu não gostei, junto com aquela outra de sequências que se tornaram questões impraticáveis para a gente. Tirando essas duas, aí sim, eu acho que foi uma prova bem interessante, que conseguiu selecionar os melhores candidatos. Para mim, tirariam essas duas questões sequências, a questão do bisavô seria a mais complexa da prova, e colocaria mais uma de negação, e quem sabe uma outra de argumentação mais interessante, seria uma prova ideal. Legal? Mas está lá resolvido então, e senhoras e senhores, espero que tenham gostado e entendido da resolução e da nossa aula. Para mim é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo enorme. Até uma próxima aí.